Fala galera, Renan na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar um teste de integração usando o banco de dados MySQL, a ferramenta Champ, entre outras coisinhas ali. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, para você conseguir acompanhar de uma forma melhor, né, o nosso teste de integração, ele vai ser baseado nesse repositório aqui do GitHub, ok? Lembrando que na primeira branch, na branch main dele, vai ser o código base, código esse que você que está acompanhando o vídeo agora consegue clonar na sua máquina, copiar ele para sua máquina, e aí fazendo as alterações necessárias de acordo aí com o vídeo para realmente conseguir, junto comigo, fazer um teste de integração. A outra branch, a branch teste de integração, ela vai conter o código pronto. Então, se por acaso você perdeu algum detalhe, quer conferir aquilo que você fez, se está condizente com aquilo que eu fiz durante os vídeos, você consegue dar uma olhada no próprio repositório e lá vai conter todo o código para você, beleza? Então, bora começar o vídeo. Show, então, né? Como eu tinha comentado no começo do vídeo, vamos inicializar o nosso Champ, né? Nossa ferramentinha aí para conseguir subir o nosso banco MySQL e conseguir. Então vamos inicializar o nosso champ, né? Ali no Apache, é só startar o Apache e startar o MySQL. Beleza? Se por acaso você não sabe sobre o champ, quer saber um pouquinho mais, e até mesmo sobre o MySQL, deixa nos comentários do vídeo para eu saber que é interessante gravar um vídeo sobre, para explicar um pouco melhor, né, sobre o champ, sobre o MySQL, o que é um banco relacional e assim por diante. Mas vamos seguir. Beleza. Inicializados eles, nós precisamos agora abrir o nosso localhost, né? Então, localhost, phpMyAdmin, que é justamente onde a gente vai conseguir fazer o controle do nosso banco. Bom, em teoria, eu já criei o banco exemplo aqui com a tabela pessoas e já adicionei um usuário aqui dentro. Lembrando que o comando para fazer isso está aqui, ó, mas eu vou só dar um norte aqui para vocês, que basicamente basta clicar aqui em servidor 127.0.0.1, vir aqui em banco de dados, criar aqui o banco chamado exemplo, então basta escrever exemplo e clicar em criar. Eu não vou clicar agora porque eu já tenho o banco exemplo, então vai dar erro. Depois de criado, ele vai entrar para uma tela parecida com essa daqui, só que sem essa coluna não, né? Sem essa tabela de pessoas. Basta você clicar em SQL e adicionar aquele SQL lá dentro. Então, copia isso daqui tudo, joga aqui e por óbvio tira essas barra barra aqui, né, que são comentários lá dentro do código. E aí, basta executar. Executando esse código, em teoria, aqui, ó, clicando em executar. Executando esse código, em teoria, ele deve criar a sua tabela pessoas. E aí, incluir já um dado lá dentro. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente consegue criar o nosso banco de uma forma mais rápida e assim por diante. Beleza? Então tá, bora para o nosso código. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é instalar o pacote do Jest. Então, npm install Jest, ou npm i Jest. Um outro cara que a gente precisa instalar aqui é o Supertest. Então, assim que ele acabar, a gente já instala o Supertest. Poderia ter botado um espaço e o nome da outra lib? Poderia, mas acabei não colocando, então vamos esperar mesmo ele instalar o Jest. Deixa eu acelerar um pouquinho o vídeo. Beleza, finalizado. Então agora vamos instalar o Supertest. Basta clicar uma seta para cima, apagar o Jest ali, né? Supertest. Esse cara aqui ele vai nos ajudar a realizar o teste como um requester, digamos assim. Beleza, então vamos clonar o nosso repositório e abrir ele na nossa máquina. Se por acaso você não sabe como clonar um repositório, tem um vídeo no meu canal falando sobre como fazer o clone do GitHub, beleza? Então deve estar no card da descrição em algum cantinho aqui da tela. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa reparar dentro desse repositório, por óbvio, é que ele é um repositório em Node, então a gente precisa da npmi para ele instalar o Node Modules. Nesse meu caso, o Node Modules já está instalado. Se você clonou, precisa abrir o seu terminal e executar npmi para que ele consiga instalar. Então é para aparecer depois dessa pastinha Node Modules para você. Então, aqui dentro desse repositório, a gente consegue ver que ele tem uma estruturação um pouco diferente. Eu ainda vou falar no meu canal sobre esse tipo de estruturação, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um arquivo de configuração do banco de dados, incluindo aqui as informações referentes ali a esse banco. Tudo bem que aqui está colocado na unha, né? Não deveria estar aqui, deveria estar com process env, mas também não veio ao caso agora. Mas, em teoria, essas daqui são as informações referentes ao nosso banco que a gente tem. Usuário root, sem senha, exemplo, localhost e MySQL.
E aí aqui, para auxiliar vocês, eu já deixei o código pronto para fazer a criação da tabela que a gente vai utilizar para fazer o teste de integração. Ela se chama pessoas, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer dentro desse repositório, após executar o npmi, é instalar o Jest. Então, npmi Jest. Ele vai ser responsável aí por fazer a criação dos pacotes e tudo mais. Nesse caso aqui foi bem rapidinho porque eu já tinha instalado ele antes. Provavelmente para você demora um pouquinho mais porque o pacote é realmente bem grande. Beleza? Libs adicionadas. Agora vamos aqui na raiz do projeto. Ó, clica aqui nessa parte preta aqui fora, né? Botão direito, New Folder. A pasta que a gente vai criar aqui vai conter os testes que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar ela de teste, tá? Ela está mudando aqui por causa da minha extensão. É a VS Code Icons. Beleza. Aqui dentro a gente consegue adicionar um arquivo que ele vai se chamar integração.teste.js. Bom, essa nomenclatura .teste.js, ela precisa ser seguida. O que vem antes disso, então, integração, pode ser alterado. Se você quiser usar teste.test.js, pode. Lembrando que esse segundo teste aqui é em inglês, então ele precisa seguir a nomenclatura do jeitinho que está aqui. Justamente para o Jest conseguir reconhecer quais são os arquivos que ele vai ter que executar quando a gente rodar o comando do próprio Jest. Tranquilo? Então, show. Nesse cara aqui, a gente precisa agora criar o nosso teste. Então, precisa importar o serviço que vai fazer é, o adicionamento, digamos assim, dessa pessoa no banco. Show? Para que a gente consiga importar esse arquivo aqui dentro do nosso teste, a gente precisa ver como ele foi exportado. Tá? Se você descer lá embaixo no serviço pessoa.js, que está dentro da pasta services, que é justamente o serviço que a gente vai usar para testar, você vai encontrar que ele está exportando com modules.export. Então, em teoria, ele vai importar todo o meu serviço. Então, eu vou criar uma const chamada serviço exercício, que vai ser require. E aí eu vou passar o local. Nesse caso aqui, como ele está dentro de serviço, eu preciso sair de uma pasta que é a pasta teste. E depois é só seguir src, serviços, pessoa. Tranquilo? Aí aqui ele conseguiu achar esse serviço, então a partir de agora a gente consegue utilizar dentro do nosso teste. Bom, eu vou começar aqui com o describe. Opa, describe. Letra maiúscula não, quero minúscula. O nosso describe vai ter uma descrição para esse teste, então em teoria aqui eu vou chamar de meu teste de integração, né? Vírgula. O nosso era um function comum, igual foi feito lá no teste unitário. Se por acaso você não viu o vídeo, recomendo ver, tá bem interessante, tá? Vou usar o it. Vou usar o it, né, para eu criar um teste. Aqui eu vou colocar como adicionar um usuário, uma pessoa, aliás, né? Beleza. Vamos fazer o arrow function aqui de novo. Show? E agora dentro desse meu it, aliás, dentro do meu describe, eu preciso criar uma constante que vai ser o meu serviço. Então, const service vai ser igual a new serviço, tá? Afinal, tem que instanciar esse cara aí para conseguir usar uma função lá de dentro dele. Então, beleza, vou pegar aqui o serviço. E aí aqui eu consigo pegar o const resultado e vai receber, e aí aqui ele já vai dar um erro, mas a gente vai corrigir já, tá? Ele vai receber um await service, ponto, e aí o método que eu quero. Nesse caso aqui eu quero testar o adicionar, então adicionar. Abre e fecha parênteses. Vamos corrigir o primeiro erro aqui, que é esse await. Em teoria, quando eu estou usando o banco de dados, eu preciso esperar o retorno, né? E aí, para conseguir fazer a espera desse retorno, eu preciso transformar a minha função teste em uma função assíncrona. Tá? Eu preciso informar que a função do meu teste ela é assíncrona. Beleza, então eu vou chamar esse método adicionar. E ele diz que eu preciso passar qualquer pessoa. Então, em teoria, aqui eu vou abrir objeto. E aí aqui ele já não está me dizendo o que eu preciso, mas eu vou dar uma olhada lá dentro do método adicionar e ver o que precisa. Olha lá, preciso do nome, e-mail e senha, caso contrário vai dar erro. Então, vamos lá. Nome, teste, vírgula, e-mail, teste@teste.com. E aí a senha
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma senha bem forte, né? Que quase ninguém vai conseguir descobrir. Bom, e executando esse teste aí, em teoria, o nosso adicionar, ele vai executar lá dentro do repositório e através do Sequelize, ferramenta que eu ainda não comentei aqui no canal, mas eu posso vir falar sobre ela, ele vai criar a pessoa no banco e vai devolver um retorno, tá? Já adianto que o retorno do Sequelize, ele precisa consultar aqui dentro do teste o data values do retorno do Sequelize, tá? Então aqui eu vou copiar esse data values aqui e vou fazer a conferência do que eu espero. Então, expect que o data values ponto nome to be, né? Que ele seja, eu vou colocar aqui teste. Beleza? Porque é o mesmo nome daqui. Para executar o nosso teste, é só dar uma conferida lá no package.json para criar um script aqui dentro, para ficar mais bonitinho, né? Então, aqui eu vou chamar ele de teste. E esse script aqui vai ser o quê? Vai ser o jest, apenas a chamada do jest. Aí eu posso voltar para o meu teste e vou chamar, não o jest, mas npm test. Beleza? Ele vai rodar o jest. Passou. Em teoria, ele adicionou uma pessoa no banco e o retorno dessa pessoa foi justamente teste. Então, meus parabéns, você criou seu primeiro teste unitário. Unitário não, né? Teste de integração. Só que aqui tem uns problemas, tá? Ele não está muito bonito estruturalmente aqui, a gente sempre tem que ficar repetindo dado e tudo mais. Fora que se eu rodar esse teste pela segunda vez, ele vai falhar. Ele vai falhar por um motivo bem simples. Em teoria, lá dentro do nosso banco de dados, ele tem uma coluna e-mail que não aceita valores repetidos. Se a gente atualizar, ele já vai ter adicionado o teste@teste.com. Eu não posso adicionar mais um. Então eu tenho duas possíveis soluções meio que imediatas para ele, que a primeira delas é remover esse cara aqui, ou então no meu teste alterar o e-mail. Só que essas medidas, digamos assim, não são as melhores, tá? Elas realmente não são as melhores para se fazer. Comenta aí nos comentários se você quer realmente ver uma solução plausível para esse erro, que é utilizando a transaction do banco de dados, ou então utilizando o Docker, que é justamente fazendo com que esse teste aqui seja executado dentro de um container de uma aplicação Docker, para que quando ele suba, o meu MySQL esteja vazio, crie os dados, derrube e zere tudo de novo, e assim ele vai ficar se repetindo eternamente em todos os testes que eu for fazer. Tá? Então, bom, vamos lá, só vamos deixar isso daqui um pouco mais bonito. Como eu tenho esses dados aqui dentro, vamos criar uma variável, né? Então, const, e aqui eu vou chamar de data test, pode ser. E aí aqui eu vou colocar aquele mesmo objeto que eu tinha usado para fazer o teste, né? Vou colocar esse cara aqui dentro da função adicionar, afinal a gente vai passar para ele lá. Então esse daqui eu posso conferir com o ponto nome, né? E aí eu posso criar aqui mais dois. Posso colocar aqui o e-mail. Posso colocar aqui a senha. Beleza? Então eu vou conferir o retorno do banco, ponto nome, ponto e-mail, ponto senha, justamente com aquilo que eu coloquei aqui dentro. Tranquilo? Só vamos fazer um teste aí de novo para ver se ele foi. Show de bola, ele funcionou. Vamos ver se ele está realmente cadastrado lá no nosso banco. Tá lá. Criou mais um João. Beleza? Então não se esquece. Quer aprimorar e entender um pouco melhor sobre Transaction ou então Docker? Deixa nos comentários para saber que eu preciso gravar um vídeo porque vocês estão querendo saber sobre o conteúdo. Show? Por hoje é só e é isso aí. Falou, valeu!